Olá, vizinhos seguidores do Xpirotadas, olha aqui eu mais uma vez, o Jonatas Holanda, gravando meu segundo vídeo em 2024, aproveitando essas férias maravilhosas de julho que eu estou vivendo. Vocês sabem que eu sou professor, então minhas férias são as férias escolares. É esse o tempo que eu tenho que aproveitar para descansar, para colocar meus chaves em dia, enfim, para fazer as minhas anotações e por aí vai. E eu tava devendo para vocês a minha review, a minha opinião sobre a temporada de 1986 do programa Xpirito. Vou dar uma ajeitadinha no cabelo, eu nem me arrumei para poder aparecer. Mas é assim, o cabelo já tá quase indo embora também. Quase não tem mais cabelo. Mas é isso. Fiz minhas anotações, finalmente assisti completa a temporada de 1986 do programa Xpirito. Na verdade, antes de eu continuar falando, não sei se vai dar pra ouvir o barulho do ventilador, mas infelizmente eu não vou poder desligar o ventilador, porque senão eu vou morrer de calor aqui no meu quarto, né? Mas é isso. Inclusive, eu já estou na temporada de 1987, o ano em que eu nasci, de Xpirito, mas não poderia continuar assistindo essa temporada sem antes falar o meu parecer sobre este ano. Que na minha opinião é uma temporada bem atípica da obra de Xpirito. É uma temporada que eu achei meio diferente do que eu venho assistindo até então. Fiz as minhas anotações e dessa vez eu fiz várias anotações. Geralmente todo começo do vídeo eu mostro quantas folhas deu, né? 4, 5. E essa temporada deu 7 páginas. 7 páginas de anotações sobre a temporada de 86. É porque realmente tem algumas coisas que eu acho interessante falar. Tem coisa que é besteira? Tem. Mas tem coisa que realmente eu acho interessante falar sobre a temporada dos meus reviews, né? Passo a passo. E sem mais delongas, né? Para o vídeo não ficar tão comprido. Vamos começar então, vou aqui lendo a minha colinha, lembrando e falando. Bora lá. A primeira coisa que eu anotei na temporada que eu anotei sobre a temporada de 86 do programa Xpirito foi o seguinte: as pausas das piadas são menores. Seria mais complicado de inserir claques nos episódios. Sim, interessante isso, bem lembrado. Bem lembrado, Jonas, claro, eu mesmo que anotei. Mas é isso. Vocês devem se lembrar que a partir de 1982, Xpirito tomou uma péssima decisão, ao meu ver, de retirar as risadas de fundo do seu programa. Aquelas risadas que, segundo ele, seriam uma falta de respeito para com o público. Então, durante algum tempo, o narrador do programa chegou a dizer que, como uma forma de respeito ao público, o programa não tinha risadas gravadas. Com o tempo, essa advertência, né, esse aviso, deixou de ser anunciado. Simplesmente o programa já estreava, já começava sem as risadas. Como é o caso agora dessa temporada de 86. E aí no começo eu senti muita falta. Realmente a gente sente muita falta. A gente sente muito mais falta das risadas de fundo do que do Kiko, do Seu Madruga, enfim. Faz muita falta. Mas com o tempo você se acostuma também, né? E aí uma coisa que eu notei é que as piadas, as tiradas, o diálogo fica mais curto. Quando tem a risada de fundo, o ator precisa ter aquela pausa na encenação, né, para dar o espaço da risada. Geralmente no teatro isso acontece muito. Quem assistia Sai de Baixo, por exemplo, sabe que quando um comediante lá, o Miguel Falabella, dava uma piada, que o pessoal ria, os atores tinham que ficar lá parados, né, esperando o pessoal parar de rir. E com Chaves, com as risadas de fundo, tinha mais ou menos isso. Então, enquanto dava a risada gravada, um ator olhava para a câmera, fazia uma careta, dava uma pausazinha para que essa risada aparecesse e aí depois sumisse e seguisse o diálogo. Mas eu notei que nessa temporada de 86 e talvez, né, nas posteriores, né, essas pausas para as risadas elas são muito curtas ou às vezes elas quase não existem. Então, se algum dia a gente fosse dublar o programa Xpirito dos anos 80, que eu acho impossível, difícil demais, mas, né, se algum dia acontecesse isso, eu acho que seria muito complicado de colocar as claques, seria muito complicado de colocar as risadas de fundo nesses episódios.
Não estou dizendo que seria impossível, mas eu acho que seria muito difícil. Mas eu acho que aqui no Brasil é parada obrigatória. No Brasil, se for dublar, tem que tacar risada de fundo. Não vai seguir a tendência da época, que eu acho que era mais uma tendência da época do que do próprio X-Espírito, né? Que a gente já conversou algumas vezes, que na verdade foram normas da Televisa que quiseram padronizar. Os outros programas de comédia da Televisa também seguiram esse padrão de tirar as risadas de fundo. Então, mas se for aqui no Brasil, essa tendência não rola. Tem que tacar risada em todo. Beleza. Bora lá. Vamos começar pelo primeiro episódio da temporada de 86. Eu não vou lembrar aqui qual é. Eu esqueci de anotar isso. E eu não vou poder olhar no celular, porque o celular tá gravando. E o meu computador está desligado. Esqueci de ligar o computador. Mas quem for lá no guia de episódios do Fórum Chaves vai procurar o primeiro episódio da temporada de 86. O que eu pude observar do primeiro episódio da temporada de 86 é que ele é uma colcha de retalhos. Eu tive muito preconceito quando eu comecei a assistir essa temporada, porque o primeiro episódio eu achei muito fraco, muito ruim. Não tinha consistência o primeiro episódio, parecia mais uma ruma de piada junta. Parece que ele pegou várias piadas e fez um pacote. Não tinha uma coisa assim... Embora as histórias dos sketches já fossem regravações, mas mesmo assim a impressão que dá é que o primeiro episódio, todos os sketches que aparecem nesse primeiro episódio, é uma colcha de retalho de piadas velhas que ele vai reutilizando. Ele termina uma piada, dá fé e taca outra de novo, aquelas piadas já manjadas da obra dele. Então, eu já comecei a temporada de 86 com preconceito, por causa deste episódio que me deu muita preguiça de assistir, porque era exatamente isso, uma coxa de retalho de piada. Beleza. Mas depois eu fui mudando minha opinião, graças a Deus. A temporada de 86 eu acabei achando muito boa. Outra coisa interessante. Florinda começa a temporada de cabelo curto, por isso nos 2 primeiros esquetes do Dr. Chapatin a enfermeira não usa peruca. Então é isso, a Florinda Mesa tentou dar uma mudadazinha no visual, né? Ela tinha um cabelo comprido já desde os anos 70 e cabelo preto, né? Ela ficou morena, definitivo. Mas na temporada de 86 ela deu um ajustezinho, deu um cortezinho no cabelo, ficou mais aqui na altura do ombro, ficou mais curtinho. Depois foi crescendo naturalmente, mas no começo da temporada o cabelo dela estava curto. E por conta disso eu observei que no sketch do Dr. Chapatin, que ela faz a enfermeira dele, né? Ela não usou peruca. Só a partir do terceiro sketch do Dr. Chapatin foi que ela voltou a usar aquela peruca que ela usava para fazer a enfermeira. E eu já vi na temporada de 87 que ela abandonou a peruca e voltou a usar o cabelo dela real mesmo, sem peruca, comprido. Mas eu achei interessante isso porque o cabelo dela, ela já tinha um padrão de cabelo grande, de repente ela deixa aqui na altura do ombro, o que deixa mais bonita, tão bonita quanto, enfim, não sei, a Florinda, eu acho a Florinda bonita de qualquer jeito, loura, ruiva, morena, cabelo comprido, cabelo curto. A Florinda realmente foi uma mulher muito bonita no seu tempo, né, no auge da sua juventude. 1986, episódio 2. O segundo episódio da temporada de 86 é uma regravação do aniversário do Seu Madruga. Como não temos mais Seu Madruga, então aqui nós temos o aniversário do Seu Jaiminho. É um episódio de 40 minutos, então o X-Espírito dedicou 40 minutos, o programa inteiro, para recontar essa história do aniversário, que não é mais do Seu Madruga, e sim do Jaiminho. E aí ele reaproveitou o texto da versão de 81 do aniversário do Seu Madruga. Infelizmente cortou os clipes musicais, porque a versão de 81 do aniversário do Seu Madruga é linda. Eu acho melhor do que a versão original de 75, porque tem os clipes musicais, tem as crianças cantando El Ruído, tem a Chiquinha e a Pops cantando Se Você é Jovem Ainda. Então eu acho muito bonita a estética do episódio, da vila, o pátio enfeitado para comemorar o aniversário do Seu Madruga, eu achei muito lindo. Em 86 ele refaz com o Jaiminho, mas aí eu notei que tem uns furos no episódio, no texto, né? Que a gente vê assim, que se a gente for ver, se não faz sentido. E eu anotei isso daqui. Diz o seguinte: Jaiminho pede para o Chaves ouvir o que os vizinhos falavam e cria-se aquela confusão.
Mas na metade do episódio, o professor já havia falado na escolinha que faria uma festa surpresa para o Jaiminho. Não faz sentido o Chaves se fazer de doido. Então é isso daí mesmo. Aquela icônica cena em que o Jaiminho, que né, a gente conhece mais com o Seu Madruga, mas que nesse caso o Jaiminho pede para o Chaves ouvir o que os vizinhos estão falando, e ele acaba confundindo que vão matar o Jaiminho, o senhor não vai morrer, vão matar o senhor, Dona Florinda já arranjou o caixão. Ela passa a não fazer sentido porque na metade desse episódio tem uma cena na escolinha em que a Chiquinha tá pedindo dinheiro para os outros, pedindo dinheiro para Pops, pro Nhonho, para comprar um presente pro Jaiminho. E o professor Girafales já fala para todos na sala, para todos na escolinha, que a Dona Clotilde iria fazer uma festa surpresa pro Jaiminho e que todos iriam. Então não faz sentido. Ou o Chaves tinha um problema sério de memória, ou então o X-Pirito esqueceu desse furozinho de roteiro aí. Que não faria sentido o Chaves fazer essa confusão toda, sendo que ele já saberia, né, na teoria, que a vila estaria preparando a festa de aniversário do Jaiminho. Enfim, mas aí segue o baile, vamos continuando, né? 1986, episódio 3, esquete do Chaves, o Dia da Amizade. É o segundo sketch do Chaves que aparece, né? O primeiro é esse episódio do aniversário do Jaiminho, e o segundo, de 86, em que aparece o Chaves, é esse, o Dia da Amizade, que é o dia de São Valentim, né? Que a gente conhece. Chaves passa boa parte do sketch com as orelhas do gorro levantadas. Então, o primeiro bloco da sketch do Chaves é o Chaves com as orelhinhas do gorro dele levantada. E aí a gente já sabe por que isso acontece, né? Eu só achei estranho o X-Pirito não ter notado que as orelhas do gorro estavam levantadas e não ter abaixado na hora de gravar. A gente sabe que nos ensaios das gravações de Chaves, o X-Pirito ensaiava com as orelhas levantadas devido à surdez. O X-Pirito era muito surdo, era bastante surdo. Tinha acho que era o ouvido esquerdo dele, que já não ouvia mais nada, bem dizer. E aí ele levantava as orelhinhas do gorro para poder ouvir melhor durante o ensaio. E aí eu acho que nesse caso, durante as gravações, ele se esqueceu, alguém não avisou, não sei, foi proposital também, né? E aí ele passou o começo do episódio todinho, do sketch todinho, com as orelhas do gorro levantada. Eu achei interessante a gente falar isso. Beleza, muito bem. 1986, episódio 4. Episódio do Chapolin, a bruxa empregada. O personagem do Rubem invoca o Chapolin de uma forma diferente. Sim. No quarto episódio de 86, que é um episódio de 40 minutos do Chapolin, eu acho que é do Dr. Zurita, se não me falha a memória do Dr. Zurita, que tem a bruxa empregada. Pela primeira vez, eu acho, em toda a vida que eu assisti Chapolin, alguém invoca o Chapolin de uma forma diferente. Geralmente, né, e agora? Quem poderá nos defender? Ou quem poderá nos ajudar? Ou alguma coisa assim do tipo. Mas nesse episódio, por volta dos 24 minutos, o Rubem invoca o Chapolin de uma forma diferente. Ojalá que hubiera alguien que me ayudara. Sí. Yo, el Chapulín Colorado. Então eu já achei curioso essa forma diferente que o Rubem invocou o Chapolin. Eu achei interessante trazer isso para vocês. Vamos lá, continuando. 1986, episódio 7. Sim, Sargentos. Episódio é um episódio de 40 minutos do Chaveco. O episódio se chama Se os Ventrílocos Falam com o Estômago, então que tagarelas são os pançudos. É um episódio que o Botijão tá querendo aplicar um golpe na praça, literalmente, né, na praça, se fazendo passar por ventríloco. Bota o Chaveco no colo dele para se fazer passar por ventríloco. É um episódio de 40 minutos. E eu achei curioso que o Sargento Refúgio fala que a sua mulher lhe prepara o lanche. Então tem algum momento do episódio que o Sargento Refúgio fala isso. O Sargento, na verdade, nem é o Refúgio ainda, né? A gente sabe que nessa temporada de 87 ele vai falar o nome dele mais pra frente, mas não é Refúgio. Ele vai dizer que se chama Sargento Jaramillo. E durante essa temporada de 86, que é a que eu acabei de assistir, ele vai falar que se chama Jaramillo na temporada de 87. Mas na temporada de 86 ele fala não só essa vez, mas ele menciona algumas vezes em alguns episódios que ele é casado.
Então, se esse sargento interpretado pelo Ruben for o mesmo do Sargento Refúgio, existe essa quebra, esse furo aí, né? Porque o sargento é casado, mas paquera a Marujinha. Né? Existe todo aquele lance amoroso entre ele e a Marujinha, interpretada pela Maria Antonieta. Então, isso mostra que o Chespirito muito pouco se fudia para a continuidade. Quando ele queria fazer o cabo solteiro, era solteiro. Quando era casado, era casado. Inclusive, o próprio Chaveco vai passar por isso já já. Então, eu estou só mostrando aqui a primeira referência que ele faz, que o personagem do sargento faz, que é a sua esposa que lhe prepara o lanche. Então, ele era casado. Então, já fica aquela coisa. Então, ele é o refúgio, não é o sargento refúgio. Ele não era solteiro, não namorava a Marujinha, não queria se casar com a Marujinha, e por aí vai, né? Mas é interessante abordar, saber dessa curiosidade, né? Desse detalhezinho. Beleza. 1986, episódio 9, o julgamento do Chaves. Olha o que eu escrevi aqui. Sempre tive preconceito contra esse episódio, mas ao assisti-lo, notei que ele é realmente muito bom. A cara que a Florinda faz ao final é hilária. Também pude notar alguns erros de continuidade. Sim, desde que eu me entendo por gente, desde que eu tive acesso à internet, que eu via prints, imagens desse remake do julgamento do Chaves de 86. Que em vez dele atropelar o gato do Kiko, atropelava o gato do Nhonho. E eu achava muito sem sentido isso, achava muito forçação de barra, atropelar o gato do Nhonho e fazer o julgamento na casa da Dona Florinda. Eu achava, por muito tempo, achei esse episódio muito desnecessário, um remake sem pé nem cabeça. É porque eu nunca tinha assistido ele. Ao assisti-lo, eu tive uma visão diferente. Eu passei a gostar. Não é maravilhoso? Que beleza, que episódio maravilhoso. Não é isso. Mas não é ruim. Não é ruim. Não é um remake desnecessário. Vou baixar um pouco essa cadeira para ver se aparece um pouco mais. Ui. Eu acho que ela tá toda baixa. Tá bem, melhor. Eu vou falar mais pra frente de alguns remakes que eu achei bem desnecessários de Chaves. Mas não é o caso desse, do julgamento do Nhonho. A cara que a Dona Florinda faz ao final, né? Porque tem toda aquela tensão do professor, vai ser descoberto, não vai. O Chaves fala, quer que eu diga quem era o cara que estava parado dentro da moça bonita? E aí o professor, não, declara o Chaves inocente. E aí no final dá um foco assim na cara da Florinda, que ela fica assim, toda desconfiada. E eu achei isso muito engraçado, eu gostei muito. E notei alguns erros de continuidade. Claro, não teria como não ter em um episódio que precisaria ter Dona Florinda e Pops no mesmo lugar, né, ao mesmo tempo. Então, eles pegaram a sala da Dona Florinda e dividiram em duas. De uma banda do sofá da pra porta era a parte que ficava a Pops, do outro sofá para lá, para a cozinha, para a sala de jantar, a parte que ficava a Dona Florinda. E só quem ficava no meio entre uma banda e a outra era o professor Girafales. Então havia um quadro que estava lá o professor com as crianças perto da porta e depois outra cena que era o professor perto da mesa de jantar com a Dona Florinda e a Dona Clotilde. E aí toda vida que o professor estava com a Pops, dava para ver no bolso do paletó do Ruben o óculos dele, o óculos do ator, não do personagem, porque o personagem não usa óculos, né? Até onde a gente sabe. Então, quando ele estava com a Pops, aparecia o óculos no bolso dele. Quando ele estava com a Dona Florinda, o bolso desaparecia. Então era estranho, porque era uma cena, era a mesma cena, né? Então, na teoria, fica estranho o óculos ficar aparecendo e desaparecendo, aparecendo e desaparecendo, aparecendo e desaparecendo. Porque era uma coisa que era para ser contínua. Ele falava, a Pops falava, depois ele falava, a Dona Florinda falava, era para ser uma coisa só. Mas essa coisa desse óculos me deixou incomodado. É por isso que eu sempre achei que teria sido bem melhor se o Chespirito tivesse colocado outra atriz, outro ator para interpretar um sobrinho da Dona Florinda, uma sobrinha. Teria sido muito melhor, deixava a coisa mais dinâmica, mais engraçada. Esses cortes de câmera que faz para poder trocar Dona Florinda, Pops, Nhonho e seu barriga, eu acho que tira muito da graça, tira muito da magia. E quando é chroma key, aí, meu filho, pode ser a piada mais engraçada. Mas o chroma key, pelo menos ao meu ver, pra mim, o efeito do chroma key tira muito da graça. Tira muito do humor.
Porque tem que ser uma coisa cronometrada. A pessoa tá lá conversando com ela mesma, com nada. Tá conversando com nada e ela tem que mentalizar a hora em que ela tem que falar, a hora que ela tem que calar a boca pro outro personagem que ela vai interpretar poder falar. Fica uma coisa muito robótica, muito mecânica. Então, eu realmente não gosto muito quando aparece a Dona Florinda Pops em chroma key ou quando tem que ter esses cortes aí para poder aparecer as duas personagens. De um jeito ou de outro acaba tendo erro de continuidade, que foi o que aconteceu. Mas o episódio é muito bom, eu recomendo que assistam, né? Quem sabe espanhol, né? Porque nós não temos ele dublado nem legendado. Então eu recomendo que assistam para conhecer, fazer as suas próprias comparações. 1986, episódio 12. No episódio 12, no esquete do Chaveco, chamado A Senhora da Frente, o Chaveco diz que tem 4 filhos de 5 mulheres diferentes e que todos são ladrões. Então o Chaveco fala, já nessa conta já não fecha, né? Porque ele tem 4 filhos de 5 mulheres diferentes, tem alguma coisa errada aí. Mas aí então a gente já sabe que o Chaveco, né, era muito saidinho. Tem 4 filhos e que desses 4 filhos todos eles são ladrões, puxaram o trabalho do pai, a raça ruim do pai. Beleza, tudo bem. 1986, episódio 14, esquete do Chaveco, A Dinamite. O Botijão diz que já leva 15 anos trabalhando de ladrão com o Chaveco. Eu acho que isso aqui já é mais ou menos, eu acho que seja uma referência do tempo em que o X-Pirito atua como Chompras, né? Como Chaveco. Eu achei curioso isso. A gente está em 86, no comecinho de 86, e ele dizer que já tem 15 anos que ele trabalha com o Chaveco. Fazendo as contas, dá mais ou menos 1970, que foi o ano que o X-Pirito começou a atuar como Chompras. Naquela época não era com o Botijão, era com o Peterete, que era o Ramon Valdez. Mas eu acho, tem pra mim, que é uma clara referência ao tempo, né, de existência do personagem do Chaveco. Por isso que eu achei interessante falar sobre isso. Ainda no episódio 14 de 1986, mas não mais no sketch do Chaveco, e sim no sketch do Chaves, é o sketch sobre o Dia do Professor. É um sketch muito bonito, sketch de roteiro inédito, né? Porque tem gente que vive falando que Chaves nos anos 80 e 90 era só remake. Então, é um sketch de roteiro inédito nos anos 80, né? Porque esse do Dia do Professor de 86 já é remake do Dia do Professor de 81. Beleza. Mas é um roteiro inédito dos anos 70. Nós não temos ele nos anos 70. E nesse sketch do Dia do Professor, da versão de 86, a Chiquinha diz ao professor que a Dona Neves jogou trapos do seu pai no lixo. Ela dá um presente pro professor Girafales, ela dá uma gravata velha, toda amarrotada, acho que até rasgada. E aí ela disse que foi porque a Dona Neves jogou uns trapos do seu Madruga no lixo. Então eu achei interessante essa referência de lembrar do pai da Chiquinha na série, né? Porque depois que o Ramon Valdez saiu, o pai dela quase não foi mencionado. Mas nesse episódio do Dia do Professor de 86, é o episódio 14 de 1986, ela fala, não fala Don Ramon, né? Não cita o nome do personagem, mas ela fala que a sua biscavó jogou trapos do seu pai no lixo, e aí ela pegou a gravata do lixo e deu de presente pro professor. Posso dizer, inclusive, que já aconteceu algo comigo, parecido comigo. Já por 2 vezes, vocês sabem, eu acho que é a segunda vez que eu estou dizendo isso nesse vídeo, né? Mas vocês sabem, eu sou professor, e pelo menos por 2 vezes, ou 3, inclusive estou olhando para um ali agora, por 3 vezes recebi presente de aluno que já era presente usado. Já recebi uma camisa do Seu Madruga, que eu tenho até hoje, linda do Seu Madruga, com o do Seu Madruga, que já veio desbotada, já veio usada, mas eu lavei e uso belíssimamente, porque a camisa tem uma estampa belíssima do Seu Madruga. E 2 bonequinhos de pelúcia do Chaves. Teve um que já veio preto imundo, mas eu botei para lavar e guardei. E o outro tá ali também, outro bonequinho do Chaves, que eu tenho certeza que também é terceira mão. Então eu acho que é normal dos alunos fazer isso. 1986, episódio 15, Violão de Dona Cotinha. Esse aqui é interessante também. Shimon Trufe diz para Dona Cotinha que ontem havia sido seu aniversário e o Botijão não havia se lembrado. Sendo que no episódio anterior, no sketch da Dinamite,
ele fez uma festa surpresa para o aniversário da Shimon Trufe. Então achei que isso também foi um erro de continuidade muito chato do X-Espírito. Para quem assiste semanalmente, né, na época, eu acho que nem se tocou disso. Mas como eu assisti um episódio depois do outro, primeiro eu assisti o 14, que dá Dinamite. E depois assisti o 15 do violão da Dona Cotinha. Então foi involuntário, né? Não tinha como deixar de reparar nisso. Ela fala pra Dona Cotinha que tá chateada porque o Botijão não se lembrou do aniversário dela. Mas no sketch anterior ele tinha feito uma festa surpresa pra ela. Então isso foi um erro de continuidade bem paia. Beleza. No mesmo episódio, o sargento... Daqui, ó, mais uma vez o sargento falando que é casado. No mesmo episódio, o sargento fala que é casado e que tem um filho de 11 anos. Então, é um sargento que a gente não sabe se realmente é o refúgio, né? É só um sargento interpretado pelo Huber. É um protótipo de sargento refúgio que na verdade o X-Espírito faz, o Rubenagger faz o sargento já desde 1970, desde a época que era Chompiras e Peterete, mas não tinha um nome, não tinha uma vida, não tinha uma história de personagem. Mas aqui em 1986, nesse episódio, ele é casado e tem um filho de 11 anos. No mesmo episódio, o Botijão fala que é seu aniversário de casamento e, por coincidência, também é aniversário de casamento do delegado. Então, achei curioso o Botijão e o delegado fazerem aniversário de casamento no mesmo dia e o aniversário de casamento do Botijão ser próximo do aniversário da Shimon Trufe. A gente sabe que a Shimon Trufe já falou várias vezes que ela nasceu no dia 18 de março, que é o dia da expropriação petroleira lá no México. Por isso que o nome dela é Maria Expropriação Petronilha, Lascurá e Torquemada de Botija. Então a data de casamento dela do com Botijão provavelmente foi em março também. Beleza. Vamos continuar. 1986, episódio 16. Ramiro Orsi está no elenco, provavelmente substituindo Edgar Vivar, que precisa se ausentar algumas vezes para cuidar de sua saúde. E é isso daí mesmo, viu? A gente vai notar, quem for assistir, quem for acompanhar a temporada de 86, vai notar que o Edgar Vivar vai estar ausente de alguns episódios. E aí, no lugar dele, o Ramiro Orsi, que era um amigo pessoal de X-Espírito, amigo de infância de X-Espírito, acaba substituindo ele em algumas ocasiões. Então é interessante a gente observar isso também. Continuando ainda no episódio 16, no programa 16 de 1986, no sketch do Pancada O Paletó. Agora chegou uma das mudanças que eu mais esperava dos cenários da obra de X-Espírito. A partir do programa 16 de 1986, no sketch do Pancada O Paletó, a partir deste sketch, a casa do Pancada passa a ter a metade azul da pintura. Para quem conheceu o Pancada, para quem teve um contato com esses personagens do programa X-Espírito, já na fase final, como foi a gente do Brasil, né, assistindo ao Clube do Chaves, então para mim o normal era a casa do Pancada ter aquela metade branca e a metade de baixo azul, porque eu cresci assistindo essa fase final do programa. Mas no programa X-Espírito não foi assim. A casa do Pancada era metade branca e a parte de baixo eram uns tijolinhos. E ficou sendo de 1980 até essa metade de 1986. Parede branca em cima, embaixo os tijolinhos. Mas a partir desse sketch, o Paletó, finalmente, a pintura fica azul. Que me deixa mais aliviado, porque agora vai ficar assim até o final do programa. A parede de trás, que fica por detrás, né, lá nos fundos, que tem uma roda bem grandona na pregada, ela ainda oscila. Às vezes está metade branca, metade azul. Às vezes está metade branca com os tijolinhos. Teve um que já vi toda branca. Mas o importante é que as paredes de dentro do pátio, onde se passam as histórias do Pancada, ficaram azul de vez. Então isso pra mim é maravilhoso. Eu já estava doido e agoniado esperando por esse momento. Interessante. Vamos ver aqui. 1986, episódio 17. A Menina Mentirosa. Nós temos aqui uma regravação que eu também tive certo preconceito quando eu vi a primeira vez. Que é um remake daquela história que a Maria faz um menino mentiroso, né? Que joga os brinquedos fora, fala que foi um ladrão que pegou.
E aí em 1986 a gente tem a Florinda fazendo a menina mentirosa, mas sem nenhuma caracterização infantil. Quando eu vi as fotos, quando eu vi as imagens do episódio, eu falava, poxa, mas por que não chamaram a Maria? Teria sido bem melhor. A Maria teria ficado muito mais engraçada fazendo de volta o menininho que ela sabe fazer com maestria, que ela sabe fazer muito bem. E a Florinda não ficou nada infantil nesse personagem. Tinha um leve busto, né? O seio. E aí depois, assistindo ao episódio, e foi que eu notei que, na verdade, ela não era uma criança na história. O Chespirito, ele muda o roteiro da história. Ele faz basicamente um reboot dessa história, que é o que eu também vou comentar no final do nosso vídeo, né? Que 1986 foi basicamente um ano de reboots, além dos remakes. Ele altera os roteiros de algumas histórias. E nessa história aí da menina mentirosa, ele alterou isso. A Florinda não interpreta uma criança, e sim uma adolescente que está completando 18 anos. Então já é uma menina de 17 anos que vai fazer uma festinha de aniversário de 18. E ela joga os brinquedos fora porque já não lhe interessa mais. Já não quer mais brincar. Então, e os pais dela não veem isso. O pai dela, que é o Raul Padilha, né? Vê ela como uma criancinha, dá bonequinha, dá brinquedinho. E ela já tem 17 anos, já vai fazer 18. Para ela não interessa estar brincando de bonequinha, de brinquedinho. E é por isso que ela joga os brinquedos fora. Ela quer uma festa de aniversário que chame garotos, ela já quer paquerar, já quer namorar. Já sabe contar piada pesada. Tem aquela cena do original que a personagem da Maria fala pro Chapolin: você não conhece a história do Pedrinho, do Lobo? Aí ela: não, mas eu conheço aquela do papagaio. E aí nessa versão de 86 tem mais texto aí. Ela dá a entender que ela sabe de piadas bem pesadas para uma menina, né? Então eu achei interessante essa mudança de característica da personagem para poder justificar a presença da Florinda ali fazendo uma adolescente. Que também nem cara de adolescente tem também, né? Mas deve ter convencido mais do que fazendo uma criancinha. Destaque também para o nome do detetive, Chelo Gomes. O detetive, o cara que fica vigiando, né, a menina, que na versão original foi o Rubén Aguirre que fez. Pelo menos na versão de 77, eu não lembro quem era na versão de 73, ou se tinha alguém na versão de 73 fazendo. Mas na versão de 77 era Rubén Aguirre, na versão de 86 era o Edgar Vivar, e ele se apresentava como Chelo Gomes. Chelo é um hipocorístico, é um apelido carinhoso para quem se chama Marcelo Gomes. Mas é uma clara referência a Sherlock Holmes. Chelo Gomes, Sherlock Holmes. Então é uma clara referência ao Sherlock Holmes. Eu achei interessante isso. Então, bem. Vamos lá que eu tô na metade aqui ainda. Faltam umas 3 folhas. 3, 4 folhas. Vamos embora, vamos pra frente. 1986, episódio 19, sketch do Chaveco, preciso de um elefante para roubar um tigre. Com a ausência de Edgar Vivar, o sketch é uma reprise de 84. Então isso vai acontecer com frequência também nessa temporada. Já falei antes que essa temporada o Edgar Vivar se ausenta para poder cuidar da saúde. Tem algum problema de saúde que na verdade eu não sei do que se trata, mas ele se ausenta em alguns episódios. Por conta disso, o quadro do Chaveco são reprises de 84. Então ele pega alguns, inclusive é um dos poucos casos que eu vejo em que o programa é inédito, mas dentro do programa inédito tem um sketch que já é reprise, que é repetido, não é remake, sim, é mesmo a gravação antiga. Então, isso foi no episódio 19, mas pelo que eu vi aqui também vai aparecer reprise no episódio 20, no episódio 21, porque eu acho que era a maneira do Chespirito de deixar o Chompiras no ar, mas sem o Botijão, né? Porque como era Chompiras e Botijão, eram 2 ladrões, eles eram fundamentais para o sketch. Os 2 juntos. Um sketch do Chompiras sem um Botijão não rolaria. Então a ideia era então colocar reprises. Mas nesse mesmo episódio 19, embora o sketch do Chaveco seja uma reprise de 84, o Edgar Vivar aparece como seu barriga num sketch inédito do Chaves, que é o Regresso do Jaiminho. Talvez por ser só uma participação, né, ele fica muito pouco tempo em tela, fica menos de 1 minuto,
Aí talvez tenha dado certo ele gravar no dia. Mas o sketch do Chaveco é uma reprise de 84, o sketch do Chaves é um sketch inédito. Muito bem. Como eu já falei, essas reprises de Los Caquitos vão aparecer com certa frequência, como nos episódios 20 e 21. Beleza, porque a gente já sabe que é o Edgar Vivar que está cuidando da saúde. Agora sim, vamos aqui a um remake que eu achei totalmente desnecessário, sem pé nem cabeça, e eu acho que vocês vão concordar comigo. 1986, episódio 24, sketch do Chaves, A Bacia dos Desejos. Pelo nome, a gente já vê que é um remake que não tem fundamento, gente, não tem. Se fosse uma fonte dos desejos, beleza. Mas inventar que uma bacia pode realizar desejo, gente, é muita forçação de barra. Então, a gente sabe que desde 1979 o X-Espírito sumiu com o segundo pátio, não tínhamos mais o segundo pátio, não era mais visto, só mencionado. E aí eu acho que o X-Espírito não quis fazer o cenário do segundo pátio só para esse sketch e resolveu botar uma bacia no meio do pátio. Em 79 teve uma regravação da Fonte dos Desejos, mas a fonte ficou no pátio da escolinha, faria mais sentido. Dava para ter feito o diabo dessa fonte no pátio da escolinha em 86 também. Mas eu não sei o que foi que o X-Espírito fumou para ter colocado na cabeça que daria certo uma regravação da Fonte dos Desejos com a Bacia dos Desejos. Uma bacia de alumínio no meio do pátio, ou de ferro, sei lá do que diabo é, e as pessoas jogando moeda pedindo desejos. Tá certo que nesse sketch só quem pediu desejos foram as crianças. E criança, a gente sabe, né, que criança acredita em muita coisa. Mas eu acho que a Dona Clotilde, se não me falha a memória, a Dona Clotilde também joga moeda lá. Então não faz muito sentido. Esse remake eu não passo pano, realmente foi desnecessário. Beleza. 1986, episódio 25, sketch do Chaves, Aula de Economia. Mais um sketch de roteiro inédito pro pessoal que fica falando que a Chaves foi só regravação. E esse episódio tem um final belíssimo, lindo. Esse sketch do Chaves é muito bom. O Nhonho volta com roupa nova. O cenário da escolinha também muda. Então, a partir desse momento, o Nhonho estreia o seu uniformezinho novo, seu macacãozinho novo, que é um tom pastel. Que de todas as suas roupinhas, essa foi o que eu achei a mais sem sal, a mais feinha mesmo, sabe? Eu acho que é justamente porque ele já estava mais gordo, mais imenso. E aí tiveram que fazer essa roupinha nova para ele. E o cenário da escolinha também dá uma mudada, né? Fica também em tons pastéis. Me lembrei do meme da Mortícia, né? Debbie, tons pastéis. Realmente não combinou. Ficou uma coisa muito apagada, muito xoxa. Beleza, continuando. 1900, eu já tô quase terminando, né? Porque eu já tô no episódio 26. 1986, episódio 26. Chapolin, o sketch do Chapolin Conde Terra Nova. A partir deste episódio, Chapolin passa a usar um uniforme mais feio, o mesmo que usou durante o terremoto de 1985, provavelmente feito às pressas. Permanece assim até o episódio 35, que é o episódio Buscando o Marido da Senhora Padilha. Em 85, durante o terremoto que assolou o México, em setembro de 85, o X-Espírito estava gravando o episódio do Robô que Pirou. Era um episódio de 40 minutos do Chapolin, que juntava a história daquele episódio do robô que pirou, do robô desparafusado, com a história do transplante de cérebros. Misturava os dois episódios em um só. Ficou uma história só. E da metade para o final desse episódio, a gente nota que o Chapolin mudou a roupa dele. O uniforme dele tradicional ficou bem mais feio, uma coisa muito, muito, muito mais feia. Parece que foi costurado à mão, o pompom feio, muito feio. A gente já falou sobre isso no review da temporada de 85. Mas o caso é que a partir desse sketch aqui, de 26, o episódio 26 de 86, que é uma regravação do Conde Terra Nova, ele volta a usar esse uniforme, que foi o que ele usou às pressas lá no terremoto. Porque o terremoto derrubou, danificou alguns prédios da Televisa e ele teve que gravar em outro. Então eu acho que nessa mudança ele acabou tendo que fazer um uniforme às pressas e voltou a usar esse diabo desse uniforme feio nesse sketch. Passou um bom tempo, do episódio 26 até o episódio 35, utilizando esse uniforme feio. Falando ainda desse sketch do Conde Terra Nova,
é outro sketch que também é sem pé nem cabeça. Muito sem pé nem cabeça. A gente, pra quem não se lembra, o sketch do Conde de Terra Nova, o original é de 72, né? Que a Maria Antonieta apresenta o noivo dela, o personagem do Edgar Vivar, que é um policial, suspeita que ele seja um bandido. Aí tem todo aquele humor pastelão, das pessoas caindo na piscina e tal. Nessa regravação de 86, Chespirito só aproveitou o começo do sketch. Não tem piscina, se passa todo na sala da casa, né? O personagem do Edgar Vivar ainda é o policial, então ele manteve, né, o Vivar no policial, mas é só a premissa de que a Florinda, no caso agora da versão de 86, ia apresentar um noivo ao pai, que era o Conde Terra Nova, o Vivar suspeita que era um bandido, e da metade pro final vira uma pataquada sem pé nem cabeça. Eu achei muito sem pé nem cabeça. Mostra, mais uma vez eu vou deixar pro final isso, né? Que eu falei que 86 é a temporada dos reboots. Esse é mais um episódio que não é um remake, sim um reboot. O remake é quando ele faz fielmente da versão anterior. O reboot é quando ele faz adaptações, deixa umas coisas bem diferentes. Então, em 86 ele faz isso com frequência em alguns episódios. 86 foi a temporada dos reboots. Beleza. 1986, episódio 27. O Morto e o Baú. Botijão diz que sua mãe morreu há 13 anos. Mais uma vez, o Botijão falando, isso aqui a gente já tinha cantado essa pedra aqui antes, a gente já tinha falado que... Eu tô todo torto. A gente já tinha falado que o Botijão já tinha dito algumas vezes que a mãe dele havia falecido. E alguns anos posteriores, né, em 1994, 8 anos depois, a mãe dele aparece do nada, a dona Eleutéria. Aliás, 8 anos não, né, porque é em 91 que ela aparece a primeira vez. Então, 5 anos depois, a dona Eleutéria aparece, Vivinha da Silva, e super educada, uma dama, toda uma lady. Mas aqui ele fala que a véia tá morta há 13 anos. Mostra o quanto o espírito não ligava para a continuidade. Não era um dramaturgo, não era um noveleiro, né? Era programa de comédia, então se a mãe dele precisava estar morta no episódio, a véia estava morta. Se no outro precisava estar viva, a véia aparecia viva. E assim era. 1986, sketch 30. Já tô terminando, falta só mais 2 folhinhas. 1986, sketch 30. A partir desse sketch, no caso dos pancadas, né? Do pancada, dos maluquinhos. A partir desse sketch, que é o sketch Los Ejercícios, Pancada começa a falar de seus parentes que são loucos. Então, mais uma vez, quando a gente fala de Pancada, de Chaveco, a primeira lembrança que a gente tem foram dos primeiros episódios que a gente assistiu, pelo menos que eu assisti no Clube do Chaves. Como a gente assistiu os episódios dos anos 90, né, os personagens já moldados e tal, a gente nota que o Pancada vivia falando do tio Genovevo. O tio Genovevo era aquele que fazia aquilo, né, que falava fazendo umas loucuras muito louca. E até então ele ainda não falava desses parentes. Então, a partir desse sketch aqui, o Los Ejercícios, do episódio 30 de 86, ele começa a falar dos seus parentes. Primeiro era de umas tias, de umas primas. Depois é que ele padronizou só no tio Genovevo, que eu acho que no original é o tio Berenreno. Mas começa a falar dos parentes dele que eram malucos. Achei interessante, né? Ao final deste sketch, Pancada sequestra Florinda Mesa de um episódio. O episódio é isso, ele fala pro Lucas que tá apaixonado pela Florinda, quer sequestrar ela. E aí o Lucas faz um buraco na televisão e o Pancada enfia a mão dentro da televisão e tira a Florinda desse tamanhozinho, né? Sequestrou a Florinda. E aí a gente nota que o cenário em que a Florinda tá, é como se fosse os bastidores de uma gravação do Chapolin. E pela roupa da Florinda e pelo cenário em que ela foi sequestrada, em que o Pancada tirou ela, foram nas gravações do episódio de Romeu e Julieta de 86, que ia ser o episódio da semana seguinte, o episódio posterior a esse. Então esse é o 1986, episódio 30, e ela estava com a roupa já nas gravações do episódio 31, que é o de Romeu e Julieta. Achei bem interessante a gente falar sobre isso também. Muito bem. Vamos ver mais o que aqui. 1986, episódio 32. É um sketch do Chaveco, Las Solteironas, as solteironas. Chaveco diz que é solteiro de nascimento, mas ele não já tinha 4 filhos de 5 mulheres? Então,
solteiro de nascimento, assim, já não era mais, né? Talvez fosse, enfim, não sei, o estado civil dele. Mas, de um lado, ele diz que é solteiro de nascimento, do outro, ele já teve 5 mulheres, 4 filhos com essas 5 mulheres, todos ladrões. Vulgarmente, né, de quem assiste em ordem, na ordem os episódios. Pelo menos assim, né, um atrás do outro. Se fosse semanal, mensal, talvez a gente nem se tocasse nisso. Esse sketch é interessante, porque é um sketch do Chaveco, mas que tem a participação do Jaiminho, carteiro do Chaves. Ele aparece no começo do episódio e no final do episódio. Conta a história de duas loucas, que é a Maria Antonieta e a Angelina Fernandes, que fazem, duas malucas, que recebem uma carta. Por isso que o Jaiminho aparece no começo e no final do sketch. Achei interessante esse crossover, né, como o pessoal fala. Beleza. 1986, episódio 33. Brigando pela partida de beisebol. É um sketch do Chaveco. E nesse sketch, o delegado diz que conheceu a mulher do sargento. Mais uma vez aqui, o sargento é casado. Então, não só é casado, como tem um filho de 11 anos, como já disse em episódios anteriores, né, que a gente já viu. E o delegado fala que conhece a mulher do sargento. Então não tem pra onde correr. O sargento é casado, tem uma mulher, o delegado conhece a mulher do sargento. Então este sargento aí é um protótipo de sargento refúgio, né? Depois o Chespirito vai moldar para ele ser solteirão, apaixonado pela Marujinha. 1986, já estamos terminando. 1986, episódio 37. Chapolin volta a usar o seu uniforme normal, no sketch da morte do Bulldog. Então, como eu falei, do episódio... Qual era o episódio? Do episódio 26, eu acho que era, né? Do 26, cadê? Do episódio 26 do Conde Terra Nova até o episódio 35, buscando o marido da senhora Padilha, ele estava usando aquele uniforme feio do terremoto de 85. A partir do sketch 37, que é o da morte do Bulldog, ele volta a utilizar, felizmente, o seu uniforme normal. E é outro sketch que também tem um final alternativo diferente dos originais. É outro sketch que é um reboot. Eu vou mais já falar sobre isso, para terminar, né? Ainda no episódio 37, o sketch do Chaves é inédito, Cartas para o Papai Noel, Carta para o Papai Noel. Eu acho que é um sketch que, na verdade, surgiu de uma piada. Eu já vi alguns humoristas, sobretudo brasileiros, contando uma piada parecida com essa do episódio, aí talvez este espírito tenha querido transformar num sketch. Então esse sketch do Chaves é na vila e é totalmente inédito. Porque geralmente os roteiros inéditos de Chaves eram mais na escolinha. Aula de economia, aula sobre inflação, sobre os reinos vegetal, animal, mineral. Mas esse da carta para o Papai Noel, ele é totalmente inédito e é na vila. Então ainda tem episódios inéditos de Chaves e de Chapolin nos anos 80, em 86 tem. E ainda sobre o episódio 37, já no sketch do Chaveco, o Sargento Refúgio pergunta pela primeira vez se merece um aumento. Que é no sketch Crime Sem Castigo. É um sketch maravilhoso. O final é hilário, né? Não vou contar, mas eu acho muito engraçado o final. Já conheci a versão do remake dos anos 90, mas essa versão também é muito engraçada. E aí, pela primeira vez, o sargento pergunta se merece um aumento, que acaba virando um bordão do Sargento Refúgio, né? Falava qualquer coisa com sentido, merece um aumento, e aí virou um bordão. E aí é a primeira vez que eu vejo ele perguntando isso. Beleza. Sobre todos os episódios que eu vi que valia a pena falar sobre alguma coisa, eu já falei. Então, só me resta ter alguns pareceres aqui que eu já falei, inclusive, também, mas que eu vou voltar a martelar na mesma tecla aqui. 1986 é uma temporada de reboots. A gente sabe que Chespirito fez muito remake. Chespirito viveu de remake, a gente sabe disso, não tem pra onde correr. Mas 86 foi uma temporada atípica. Foi uma temporada que não foram só remakes, também tiveram os reboots. Como eu já expliquei antes, o reboot é quando tem altera, né, um pouco do texto da história original. O remake é quando ele faz igualzinho à versão anterior. Romeu e Julieta de 86 é igualzinho à versão de 79, não muda nada. Mas alguns sketches, algumas histórias de Chaves e Chapolin, enfim, do programa Chespirito de 86, pega o miolo de alguma história antiga e muda um final alternativo, muda uma situação, como por exemplo, o da menina mentirosa,
que mudou, né? Em vez de ser um menino que era a Maria Antonieta, botou a Florinda, que já não era mais uma menina, era uma adolescente que jogava os brinquedos fora porque queria ter uma vida, né, de adolescente, agir como uma menina da idade dela, adulta já, quase, que ela ia fazer 18 anos. Então mudou totalmente a história. O sketch dos brincos da Dona Cotinha, a gente já viu versões anteriores e até posteriores, que é do mesmo jeitinho. Né? No final original, a Dona Cotinha acusa o Chaveco de que o Chaveco tinha roubado os brincos dela. E no final do sketch ela abre a bolsa e os brincos estavam lá. Ela tinha esquecido que na verdade ela tinha tirado e guardado. Mas na versão de 86 o Chaveco realmente tinha roubado. Então, tem essas alterações aí. O do sketch do Conde Terra Nova, do Chapolin. Que tem da metade pro final muda totalmente. Então, e eu achei muito sem pé nem cabeça. Então, o Edgar Vivar suspeita que o Conde é um bandido, mas no final a gente vê, nessa versão de 86, a gente vê que na verdade a Florinda é que é a bandida com o pai dela. Totalmente nada a ver, totalmente nada a ver. Tem também o sketch da morte do Bulldog, que é aquele que tem a versão nos anos 70 também, que é a morte do Tripa Seca. Que o Tripa Seca se faz de morto e quer enterrar o Chapolin no lugar. E aí na versão de 86 um final é alternativo, é um final diferente de todas as versões. Aí eu fico me perguntando, eu coloquei esse questionamento aqui no papel. Será que essas mudanças teriam sido obra de Florinda Mesa? A Florinda alega que ela foi colaboradora dos roteiros do programa Chespirito. A Florinda jura de pé junto, tem documento dela. Ela já deu entrevistas falando que ela se sente coautora do programa Chespirito. A gente sabe que, pelo menos no tocante a Chaves e Chapolin, ela não pode ser coautora de nada, porque é tudo regravação dos anos 70, de quando ela não era amaziada com o Chespirito. Mas ela jura de pé junto, ela alega que é coautora do programa Chespirito, dos roteiros. Então será que esses finais mexidos aí foram dedo da Florinda? Realmente foi ela dando toque? Não, faz diferente, faz assim, faz assado. Fica aí o questionamento, a gente não sei. Já ousei perguntar a ela. Já perguntei a ela no Instagram, na postagem que ela mostrou, que ela se diz coautora. Já fui no direct perguntar a ela, do Instagram. Ela visualizou, mas nunca respondeu. Mas talvez, eu acho que tem coisas aí que a gente vê que não foi da cabeça do velho. Eu acho que esses finais diferentes aí, alternativos, esses reboots, talvez possa ter sido obra da Dona Florinda Mesa. Não sei, né? Não vou dizer com certeza, porque só os idiotas afirmam as coisas com certeza. Mas é isso. Então meu saldo de 86 ainda é positivo. Não vou dar nota 10, mas eu vou dar uma nota 7. Para não reprovar, para ficar na média. Ainda tem muito roteiro inédito de Chaves. Muito não, também é exagero. Mas tem alguns roteiros inéditos de Chaves, de Chapolin. Tem roteiros muito bons. Tem roteiros inéditos do Pancada, do Chaveco. Histórias que nunca tiveram versões anteriores e que nunca terão regravações. Então tem episódios inéditos que a gente só vai ver na temporada de 86. Do Chapolin, do Dr. Chapatin, do Chaveco, do Pancada, do Chaves. Então, é por isso que eu sempre vou recomendar que vale a pena assistir. Vocês nunca vão me dizer, por mais que eu tenha achado chato, por mais que eu não tenha gostado, eu sempre vou recomendar. Porque vai ser sempre uma caixinha de surpresa. E não varia de episódio para episódio, varia de sketch por sketch, de sketch para sketch. Então, no mesmo capítulo, você começa com o sketch do Chaveco que você não gostou. Aí você não pula de episódio. Você espera terminar para assistir o próximo sketch, porque pode ser legal. E às vezes é. Às vezes é um Dr. Chapatin que é legal. Então é por isso que vocês nunca vão me ver reclamando do programa Chespirito. Essa temporada de 86 foi mais difícil de eu assistir. A de 85 eu assisti assim, ó, num estalar dele. Essa de 86 eu demorei mais porque eu sentia o negócio arrastado. Tinha alguns sketches, alguns episódios que realmente foi na base da... Porque eu me propus a assistir. Você vai ter que assistir. Você me disse que ia assistir? Pô, assista. Mas não foram todos. Um Astro Cai na Vila, de 86, do Rogelio Guerra. Eu achei super arrastado. Não gosto desse episódio. Até porque eu também não gosto do original do Hector Bonilha. Não acho. Acho muito superestimado.
Então, nunca vão me ver falando mal. Tem episódios que eu gostei mais, tem episódios que eu gostei menos. Vocês não vão me ouvir eu falando que vai ter episódio que eu não gostei. Pra mim foi interessante ter assistido todos. Ah, mas teve regravação. Teve! Mas como eu tô assistindo em ordem cronológica, é como se eu tivesse assistido outro episódio de novo. É com essa mentalidade que eu tô assistindo. Ah, tem um sketch do brinco da Dona Cotinha, tem uma versão anterior. Mas eu não tô botando a versão anterior pra assistir, eu tô assistindo tudo em ordem cronológica. Então é como se eu tivesse assistido de novo. Entende? Então, pra mim tá sendo interessante. Rever episódios que eu gostava, rever sketches que são regravações, com a nova roupagem. Agora com o cenário do jeito que eu gosto, do Pancada, da parede azul. Então, eu acho que ainda vale a pena sim a gente acompanhar, assistir. Então, a temporada de 86 não é uma das minhas favoritas. O visual dela, em alguns casos, por exemplo, o Edgar Vivar imenso de gordo, me incomoda muito. Eu fico super incomodado vendo aquele barrigão do Edgar Vivar, porque eu fico preocupado com a saúde do homem. O homem teve de explodir. Mas ainda assim, Recomendo assistir, sobretudo conhecer os sketches de roteiro inédito do Chaves, da Escolinha, esse Cartas pro Papai Noel, enfim. E agora vem aí a temporada de 87. Já estou assistindo a temporada de 87 e logo o Chaveco e o Botijão deixarão de ser ladrões e vão começar a trabalhar no hotel do seu Lúcio. E aí, que venha o hotel, que venha o seu Lúcio. Vamos ver as novidades que vem por aí. Então, mais uma vez falando, né? Tem episódio inédito de 86 e agora que o Chaveco vai trabalhar no hotel, aí é que vai ter mais episódio inédito ainda. Então, quem critica a obra de Chespirito, quem critica o programa Chespirito por ser só regravação, infelizmente não sabe o que está perdendo. E eu super recomendo, pessoal, super recomendo que vocês conheçam, que vocês assistam. Quem manja do espanhol, assiste os anos 80 em espanhol. Quem não manja de espanhol, assiste o Clube do Chaves, dublado em português, que tem no Chespirotadas no Instagram. Se você vai lá no perfil do Instagram Chespirotadas, nos destaques dos stories chamado Download CH, tem lá as temporadas de 90, 91, 92, 93, 94 e 95 completas e dubladas em português. O que tem dublagem, né? Porque tem um ou outro episódio avulso que infelizmente não apareceu dublagem. Mas 98% dos episódios que estão lá tem dublagem. E eu super recomendo, pessoal, que vocês conheçam, que vocês assistam. Sem preconceito com dublagem, sem preconceito com Chespirito gordo, Chespirito velho. Eu acho que vocês vão se impressionar e até se admirar com algumas histórias bacanas que tem por lá. É isso, fiz o meu review. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham tido a paciência de sempre me acompanhar nos meus devaneios, nos meus pensamentos. Gosto muito de ter esse momento aqui conversando com vocês. Talvez, às vezes, até serve de incentivo para que outras pessoas assistam realmente o programa Chespirito. Essas coisas que eu falo, essas curiosidades. Vou deixar o Chespiro Pix aqui para quem quiser me ajudar, para quem quiser me incentivar o meu trabalho, sei lá, uma forma de agradecimento, de incentivo, de mostra de carinho, como sempre eu venho deixando também lá nas caixinhas de perguntas do Instagram. E agradeço sempre o carinho que vocês têm comigo. Eu não me sinto merecedor desse carinho, mas eu fico muito feliz de recebê-lo. Então, um beijo, até a próxima oportunidade e até breve.